El Chavo, ou Chaves, como a gente fala aqui no Brasil, foi exibido pela primeira vez na televisão em 1971. E a verdade é que não demorou muito para o Chaves virar um sucesso. Não é à toa que quando algum personagem do Chaves vem para o Brasil, ele é completamente aclamado pelo público. E a verdade é que é muito legal você assistir Chaves, porque, primeiro, que é um humor inocente. Não fala palavrão, não fala pornografia. Eles conseguem fazer a gente rir justamente com a inteligência. O Roberto Bolaños, que é o criador do Chaves, ele foi, de fato, um gênio. Tanto que no México chamam ele de Chespirito, que é basicamente um Shakespeare mexicano. E não foi só o Chaves que ganhou os nossos corações, como personagens como o Seu Madruga, o Kiko, a Chiquinha, sabe? Às vezes a gente fica com raiva deles, mas é aquela raiva de irmão. Sabe aquela raiva de irmão? A gente tá com raiva, mas a gente ama. Bom, e a verdade é que sempre vai ter alguém falando alguma especulação de algo que fez muito sucesso. E nós temos uma teoria, que essa teoria ela faz total sentido. Ela foi formulada pelo Ademir Luiz. Ele colocou essa teoria num blog e fez a minha cabeça explodir, assim como a sua irá também. O livro Entrevista sobre os Fins dos Tempos, onde eles também se baseiam em comentários feitos pelo Santo Agostinho. O inferno nada mais é do que a existência de um sofrimento eterno para aqueles que tiverem praticado um mal considerável nessa vida e dele jamais tenha a se arrepender. Então, a teoria é baseada que cada personagem tem um pecado e eles estão no inferno justamente pagando esses pecados. Como o Chaves ele é um programa mexicano, na verdade ele não se chamava Chaves no México. O nome original da série é El Chavo del Ocho. Em Chaves, em espanhol, é basicamente menino. E seria muito estranho se na tradução para cá ficasse um menino do 8 ou só menino. Então eles colocaram Chaves. E a verdade é que a teoria que envolve o número 8 é basicamente porque o número 8, quando você coloca ele na horizontal, ele vira o símbolo do infinito, que seria a simbologia que eles estão em um inferno constante, porque as coisas nunca mudam. Mas a explicação para esse nome é porque Chaves do 8 passava às 8 horas. Então seria meio que a novela das 8, a novela das 9. Só que acabou mudando o horário de Chaves, mas eles permaneceram com o 8 e eles falaram que esse 8 significava o número da casa do Chaves. Ou seja, ele nunca morou só num barril. Tanto que tem um episódio que ele fala, não, gente, pelo amor de Deus, ninguém pode morar num barril. Meio que o barril era só um brinquedinho para ele, sabe? Ele gostava de ficar naquela palhaçada, naquela zoeira. Mas a verdade é que ele morava com uma senhora. E nessa teoria, falam que essa senhora seria a morte. No caso, a Chiquinha, ela vai chutar o Kiko vai chorar, a mãe dele vai achar que quem chutou o Kiko foi o Seu Madruga. O Seu Madruga desconta no Chaves, que por sua vez atinge o seu barriga quando ele vem cobrar um aluguel. Então é meio que um looping infinito. E seria essa a definição do inferno. Porque eles estariam lá, porque eles cometeram um pecado capital. Então cada personagem é um pecado. Beelzebo, o pecado da gula, seria o Chaves. Sim, a verdade é que sempre o menino tá faminto, morrendo de fome. E, por exemplo, tem até um episódio que ele imagina um sanduíche enorme. Entendeu? Eu não julgo Chaves, entendeu? Porque, imagina. E tem outra teoria que fala que como o Chaves ele é apaixonado por presunto, para os judeus, por exemplo, o presunto é sujo. Então isso mostra desprezo pelas leis de Deus. E outro detalhe é que ele apelidou o professor Girafales de mestre linguiça, mostrando mais desrespeito por qualquer autoridade. Já o pecado da preguiça do deus Belpegor seria o Seu Madruga, porque a verdade é que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. E a verdade é que a teoria
começa a fazer sentido quando você percebe que nunca são 15 meses de aluguel ou 13 meses de aluguel. São sempre 14 meses de aluguel. Parece que o tempo não passa na vila, ou seja, é um loop infinito, fazendo a teoria ficar cada vez mais consolidada. E assim, se a gente for pegar os 14 meses de aluguel, 14 é 7 mais 7. E na tradição crística, 7 mais 7 significa o infinito, fazendo uma outra analogia ao infinito que a vila é. E o nosso terceiro pecado é do deus Mamon, que é o pecado da avareza, e a gente já pensa no seu barriga. Até porque quem seria louco de ficar cobrando 14 meses de aluguel todos os dias? Então, assim, sempre que o seu barriga chega na vila, o Chaves, sem querer, acerta ele com algum objeto, enfim, dá alguns golpes no seu barriga. E essa seria uma espécie de punição pela sua avareza. Já o Kiko seria o pecado da inveja, Leviatã. Sempre que as crianças estavam brincando normal, sabe, de boa, na deles, o que acontecia? Por exemplo, o Chaves estava brincando com uma bola pequena. O Kiko fazia questão de ir na casa dele pegar uma bola maior, mostrar que o brinquedo dele é o maior. Mas a verdade é que, mesmo com o melhor, às vezes ele ainda fica olhando pro do outro, porque o do outro parece mais legal. Bom, a Chiquinha tenta adivinhar. Ela é o símbolo da ira. Basicamente a Chiquinha, sabe, sendo aquela pequenininha, e ela é invocada, e ela fica chateada, ela quer brigar, entendeu? E quando as coisas não dão certo, o que ela faz? Ela começa a chorar. A Dona Florinda e o professor Girafales são Asmodeu. Basicamente, é o pecado da luxúria. E se você for parar para pensar, eles têm esse negócio, sabe? A Dona Florinda, todo mundo sabe que ela é a mais rica, tirando seu barriga, a mais rica da vila. Por quê? Porque o Kiko tem as melhores coisas. E o professor Girafales também. E a verdade é que nessa teoria envolve os dois, onde os dois sempre tiveram vontade de praticar o coito sexual, mas eles não conseguem. E isso é por causa da punição que está inserida. E eles sempre tomam um café, e o café é uma forma de estimular o casal, só que acaba nunca acontecendo. E o professor Girafales, ele sempre está com um charuto na boca. E o símbolo do charuto é basicamente quando acabam de praticar o coito sexual, só que eles nunca praticam. E essa é a verdadeira punição. Então fica aquele desejo que nunca irá se realizar. E a verdade é que a música que toca quando ela olha para o professor Girafales é a música de O Vento Levou. E no final do filme tem aquela frase: amanhã será outro dia. Ou seja, sempre terá um outro buquê de flores, sempre terá uma outra xícara de café e sempre terá um outro charuto. E por fim nós temos o pecado da vaidade, que é do próprio Lúcifer. E quem seria esse pecado? Sim, a Dona Clotilde. E se você for pensar bem, ela tem um gato ou um cachorro de estimação chamado Satanás. A verdade é que o seu mascote, ele muda também de formas. É você, Satanás? E se você for pegar o número da casa dela, o 71, você pega o 7 mais um 1, que dá 8. E a gente volta para a analogia do símbolo do infinito. E a verdade é que o Roberto Bolanhos, ele foi muito sagaz, porque ele pegou a Dona Clotilde, para quem não sabe, ela era uma ex-miss, e assim, ela é muito bonita, de verdade, ela é muito bonita. Então, a Dona Clotilde, ela se acha muito bonita, entende? E ela é apaixonada por essa atenção. E o que acontece? Ela sempre quis o Seu Madruga, mas o Seu Madruga não quer ela, porque ela não é tão bonita. No caso, na cabeça dela, ela é, entendeu? Então, essa seria a forma de punição da Dona Clotilde, porque ela sempre se achou a gostosona. Mas quando foram colocar ela nesse universo, acabou que o que ela mais temia aconteceu. E se você for parar para ver, essa teoria faz sentido.
Porque tirando alguns episódios chaves, como Acapulco, que eles saem da vila, que eles saem desse contexto, a história é um looping eterno. E a melhor parte ainda está por vir. Porque nessa teoria, que, sério, gente, bugou a minha cabeça, eles falaram que o carteiro Jaiminho seria uma espécie de médium. Como assim? Bom, ele conseguia fazer contato com o mundo lá fora e com o inferno, porque ele falava que Tangamandapio era um local maior que Nova York e com muitas pessoas. Então, assim, se a gente for parar para pensar, pode ser que não seja um país, mas pode ser que seja um mundo inteiro. E ele sempre estava querendo evitar a fadiga, no caso, ele sempre estava cansado. Por quê? Porque a comunicação com os vivos fazia ele se cansar extremamente. E as cartas eram cartas de pessoas tentando contactar os personagens da vila. Gente, isso faz muito sentido. Na minha cabeça isso faz. Acabou com a minha infância, mas na minha cabeça faz sentido. Bom, essa teoria pode parecer um pouco bizarra inicialmente, mas depois você vai ver que tem alguma lógica. Aí você vai começar a ver chaves e você vai lembrar de mim. Fala aqui embaixo se você concorda com essa teoria, que eu quero muito saber, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.